vivo. Tem muita gente que, por exemplo, tem uma operação que só atende Sudeste. O cliente só vende para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, por exemplo. E aí está vindo visitante da região norte e sul do país, está vindo visitante do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos. Esse cara não tem valor, se esse cara está vindo de fora do Brasil, se a sua empresa não vende para fora do Brasil, ele não tem valor nenhum, ele é despesa. Audiência é muito legal, todo mundo acha maravilhoso ter um site com um monte de audiência. Audiência no primeiro momento ela é despesa. Você tem um site com milhões de visitas, custa milhares de reais para manter no ar. Se o seu tem milhões de visitas, se você não está gastando milhares de reais, ele está caindo dia sim, dia não. Você está com uma estrutura de hospedagem ruim. Posso falar isso com toda a segurança do mundo. Então, no mapa overlay é o seguinte: você viu que está vindo muito visitante para o lugar que a sua empresa não está atingindo, clica lá na cidade, ele vai mostrar da onde esse visitante está vindo, que páginas esse visitante está visitando. E aí você consegue fazer o quê? Se um determinado lugar que você investiu dinheiro, um determinado blog, uma determinada comunidade, ela só está trazendo visitantes de uma região que não te interessa, você para de trabalhar esse blog, para de trabalhar essa comunidade, porque ele é despesa. É uma forma de você começar a avaliar o que está dando resultado para você ou não. E Browser Capabilities lá é a capacidade do browser, ele mostra que versão de Java que a pessoa aceita, Flash, se ela tem banda larga ou não. Isso é assim, você quer investir numa tecnologia diferente, quer fazer um game Flash, quer fazer realidade aumentada, dá uma olhada primeiro se as pessoas que já visitam hoje a sua loja, já visitam o seu site, se elas têm Flash, que versão que elas têm, se elas têm banda larga, se você botam muita campanha de realidade aumentada no ar, ninguém consegue baixar, você gasta dinheiro e não gera venda nenhuma. Então, mais uma vez, evitar estar desperdiçando dinheiro. Outras ferramentas de medição legal. O Stat Counter Global Stats. O Stat Counter é um contador e nesse interesse aqui do Global Stats, ele mostra resumos da estatística dele ao redor do mundo. Você pode filtrar lá para o Brasil e aí você vai ver quais são os browsers mais utilizados no Brasil, por exemplo. Mas o legalzinho mesmo é você olhar o Social Media Traffic Sources. Ele mostra lá, por exemplo, que no Brasil o que mais gera tráfego para sites é o Twitter, depois vem o Facebook. Então, quer dizer, o Twitter hoje é a principal fonte de tráfego de uma forma geral. Se para você não é a principal fonte de tráfego, significa que você está faltando explorar mais o Twitter. E isso vai modificando, é um gráfico interessante de você acompanhar e ver aqueles canais que estão no topo do gráfico, como que você está aproveitando eles. O Yahoo Site Explorer, para que ele serve? Se você digitar um site qualquer lá, ele vai mostrar quantos links tem apontando para esse site. Para que eu utilizo isso? Eu fiz uma pesquisa lá no blogs, achei lá 50 blogs falando sobre o assunto. Quais são os blogs mais interessantes, mais importantes de acessar? Todos esses falam do meu assunto. Só que eu não tenho condições de fazer uma campanha com 100, 200, 300 blogs. Eu quero fazer com os top 10. Você digita aqui, blog por blog, no Yahoo Site Explorer, e olha quantos referrals, quantos links tem apontando para ele. Para mim, a principal medida de relevância para um site, para um blog, é quantos links tem apontando para ele. E aí, no Yahoo Site Explorer, você consegue tirar a prova dos novos e separar quem são aqueles top blogs para você trabalhar. Um blog que tem muita visitação, ele vai ser um tiro de canhão e gera um boom de visitas para você de uma vez. O que tem muitas referências, ele vai gerar um efeito em rede. Significa que muita gente está olhando para aquele cara, quando você fizer uma ação ali, aquilo vai repercutir em outros blogs, outros canais, e vai gerar uma visibilidade mais interessante, mais atraente para o seu site. Você está usando o Facebook na campanha e quer saber se as pessoas estão divulgando, estão viralizando lá o conteúdo no Facebook. Se elas estão dando like lá, curtiu o seu conteúdo no Facebook. Esse share de likes, você coloca o URL do seu site, do seu blog, ele mostra lá quais são os tópicos, os assuntos, os posts, os produtos que foram mais curtidos ali dentro do Facebook. Twitter, eu achei lá um monte de perfis de Twitter. Quem são os caras que são mais fortes? Para medir Twitter só precisa de duas ferramentas. Uma é o Tweetalizer. O Tweetalizer, ele traz para cada usuário que você tem que colocar usuários um a um. Para cada usuário, ele vai trazer um painel enorme com todos os dados desse cara. Ele vai mostrar qual que é o alcance daquele cara, qual que é quantos retweets ele costuma ter, quantas pessoas mencionaram ele nos últimos 7 dias, a velocidade com que ele costuma tweetar, se ele tweeta muito, tweeta pouco. O ideal é quando você avaliar os caras aqui no Tweetalizer, procurar aqueles caras que têm maior impacto, maior alcance e maior quantidade de retweets. São pessoas que, os de maior impacto, são pessoas que num tiro só vão fazer chegar
para uma quantidade grande de pessoas aplicada neles. Aqueles que têm maior retweet são os caras que têm um potencial maior para trabalhar o efeito de rede. Ele divulga, uma série de pessoas vai retweetando, aquilo chega, ele vai espalhando pelo Twitter todo. Você quer medir o seu site para saber o que está viralizando dele dentro do Twitter. Você tem aqui o Topsy, você coloca a URL do seu site, ele vai listar todos os tópicos, os posts, as notícias que produz o seu site, e quantos retweets teve cada um. Você tem numa vez só tudo aquilo que está bombando no seu site. Você pode filtrar no dia de hoje, na última semana, no último mês, ou a vida inteira, qual foi o tópico que mais bombou no seu site até hoje, no Twitter. Então o Topsy é muito bacana para você ver o que está bombando no seu site. E o ClickTale, ele faz o seguinte, ele vai montar um mapa de calor do seu site. Quando o usuário está visitando o seu site, aonde que ele clica mais, aonde que ele passa o mouse mais, qual que é a área que tem mais foco do usuário. Nessa área que tem mais foco do usuário, é a área que você tem que colocar o call to action. Você tem que colocar clica aqui para comprar, clica aqui para fazer o seu pedido, clica aqui para fazer a sua pergunta. Às vezes um site não vende porque o botão de compra está escondido num lugar onde o cara nem passa o mouse. Então, essa ferramenta é gratuita, dá para você gerar um mapa de calor, onde tiver mais quente no seu site, é ali que você tem que botar para vender produtos. Então, com isso aqui você consegue acompanhar o que está dando certo e o que não está dando. E aí, para a gente finalizar, eu falei de uma série de motivos para usar social media, eu queria passar uma série de motivos para você não usar social media. Se você não tem habilidades sociais, tem muita gente que quer usar mídias sociais, mas é aquele cara que gosta de ficar em casa, quietão, sem falar com ninguém, se o telefone toca, ele fica bravo. Se você não é uma pessoa sociável, você não é o cara para lidar diretamente com mídias sociais. Se você não tem senso de humor, a única certeza que a gente tem numa campanha de mídias sociais é que vão tirar barato da sua campanha. Vão fazer piada, vão fazer trocadilho, vão xingar, vão reclamar. Se você não tem senso de humor para levar isso à esportiva, nem começa, porque você não vai aguentar o trampo. Se você vai esquecer disso no dia seguinte, você vê lá uma modinha nova lá, você já sabe o Farm Spring, que legal, eu vou criar porque a Fiat fez a campanha do Farm Spring e teve 1 milhão de perguntas. Aí você cria um perfil, no outro dia você abandona. Você cria a Foursquare, no outro dia você abandona. Você cria um blog, no outro dia você escreve. Então nem perde tempo criando. Se você não tem certeza que você vai, você não está convencido ainda de que você vai incorporar isso no seu dia a dia, que você vai usar efetivamente a ferramenta, não adianta nem começar. Se falar abertamente é um problema. Eu tenho um amigo que trabalha com marketing político e para ele treinar o cara para saber se o cara está pronto para a internet, ele faz o seguinte, ele bota uma câmera na frente do cara, ele faz com aquela câmera a internet. Fala, vou fazer perguntas para você, eu quero ver como é que você se sabe. É verdade que você comprou a sua casa com dinheiro público? Você é viado? E começa a fazer perguntas assim na lata. Se você não tem capacidade, se você não tem jogo de cintura para responder, ou se esquivar, ou para levar uma boa, perguntas que são feitas bem diretamente em você, se você não pode falar abertamente, você tem que esconder, se pedir, social media não é para você. Se você só quer vender, a gente está falando aqui de utilizar a social media efetivamente para vendas, mas quando eu passei lá aquela parte dos blogs, o tweet da pesquisa, eu queria que vocês entendessem. Como olhar as ferramentas e entender o comportamento das pessoas para você se relacionar. Numa loja física, o que mais vende é o vendedor, é o papo do vendedor, ele se relacionar, mostrar para o usuário o que ele efetivamente está procurando. Se você cria um canal no Twitter, cria um blog e só twitta oferta, promoção, as pessoas desistem. Você tem que responder dúvida, você tem que atender pessoas, dar dicas de como usar o produto. Às vezes você tem um produto bacana, as pessoas não compram porque não sabem usar. Se você começa a dar ideias de como usar, começa a mostrar pessoas que gostaram, você tem chance de converter mais vendas. Se você pensa que é um jogo de rankings, você quer ser o com mais seguidores, o com mais leitores, o com mais audiência, eu sempre gosto de usar o case da TechLeads, eu estava até falando com o Roberto agora há pouco. Eles tinham 400 pessoas seguindo eles no Twitter e venderam um apartamento. Não é a quantidade de pessoas que te seguem, é a quantidade de pessoas interessadas no seu produto e serviço que te seguem. Então não se preocupe em ter o maior número de leitores, o maior número de seguidores, se preocupe em ter leitores e seguidores que se interessam pelo seu produto e serviço. Se você vai levar para o lado pessoal, tem o caso do Facebook e da Nestlé, que a Greenpeace fez a campanha lá contra o chocolate Kit Kat, o pessoal começou a fazer a brincadeirinha lá com o Kit Kat escrevendo Killer, e aí na página da Nestlé avisaram que quem usasse o logo lá, Killer,
para fazer perguntas, não ia ser respondido, ia ser moderado.